Bem-vindo ao Conversa Viva, um espaço Viver e Saúde e Educação para refletir, sentir e conversar sobre o que nos torna humanos. A forma como você come diz muito sobre o que você sente. Para falar sobre essa relação entre emoção e alimentação, no episódio de hoje estamos aqui com a nutricionista Vanessa Araújo e a psicóloga Liana Souza. Como é que se dá essa relação entre emoção e alimentação? Da onde vem? Como é que ocorre essa relação? Como é que é sempre equilibrado ou nem sempre? Como é que é isso? O ideal é que fosse bastante equilibrado, né? Que procurássemos nos alimentar realmente quando estivéssemos com fome, não com a emoção ali nos levando ao comer. Por exemplo, a desconexão corporal é um fenômeno que nos leva à perda desses sinais. Então, essa desconexão com o meu corpo me leva a hábitos alimentares não devidos. Gera mais uma fome, na verdade, um comer por impulso e não por fome. Como é que a gente chama isso? Tem hora que é o impulso, tem hora que é a fome. Qual é o termo que a gente deve utilizar? Fome emocional ou uma fome mais física, fisiológica, né? Tá, ok. Então, o que você está me falando é que quando eu estou buscando a comida por uma emoção, então é a fome emocional. Exato. Como é que a gente faz esse reconhecimento? A fome fisiológica, né, ela vem acompanhada de alguns sinais. Quando a gente começa a sentir aquela dor de cabeça, aquela queda de energia, a barriga começa ali a roncar, você sabe ali, você sente que tá com fome, sente aquela fome, né, fisiológica, onde você vai saciar com qualquer alimento. Comer ali um prato de arroz com feijão tá saciado. É diferente de uma fome emocional, onde você tem ali uma vontade de comer uma comida específica. Aquela coisa de estou precisando de um doce, não tem nada a ver com fome. Exatamente. Assim, Aliás, tem a ver com a fome emocional. A gente tem que trabalhar, né, de identificar. Será que realmente eu tô com fome para comer esse alimento em específico? Ou só quero suprir um sentimento, uma emoção? Né? É interessante você falar sobre o sinal do estômago roncando. E muitas vezes, quando eu percebo que alguma pessoa diz, meu estômago está roncando de fome, ou seja, parece que eu não estou só com fome, parece que eu estou faminta. Tem uma coisa, às vezes, da pessoa não querer que o estômago ronque. Ela vai sempre tentar sempre manter essa sensação de saciedade o tempo todo. Existe um medo muito grande das pessoas de passar fome. Existe isso também. Né? Então, por isso, muitas vezes, nós comemos a cada 2 horas, em vez de comer um pouco mais espaçado. Né? Então, existe esse medo. É cultural também. Então, esse sentir, deixar o corpo dar sinais de fome, se faz necessário para que realmente o seu organismo já tenha feito uma boa digestão de uma alimentação para outra. Só complementando, que geralmente quando se tem ali um hábito alimentar regular, eu como de 3 em 3 horas. Quando passa dessas 3 horas, né, das 3 horas, o corpo já começa ali dar aqueles sinais que eu falei, né, da barriga roncando, a dor de cabeça, porque o corpo já está acostumado a comer de 3 em 3 horas. É uma coisa de adaptação do corpo mesmo. Entendi. Então, vai de cada um. Não há uma regra, necessariamente. Aquela coisa de você tem que comer de 3 em 3 horas, ou não, você vai comer de 5 em 5 horas, ou você tem que esperar a fome aparecer. E por isso a importância da conexão corporal, porque você vai se respeitar, você vai conhecer os sinais do seu corpo. Essa conexão é para isso, para você se respeitar, que é onde entra o comer intuitivo. Né? Eu estou com fome ou eu preciso desse alimento? E qual alimento eu preciso? É de carne? É de um carboidrato? E respeitar e se permitir comer aquele alimento que você, naquele momento, está precisando. Fala um pouco para a gente sobre, Vanessa, sobre essa relação, né? Essa história de que o intestino é o segundo cérebro. Existe isso? Por quê, né?
se associa muito ao intestino, chama muito de intestino segundo o cérebro, pela produção da serotonina, que é cerca de 90%, que é uma grande quantidade, Sim. né? Mas essa serotonina precisa também de outro neurotransmissor, que é o que ele vem da alimentação, que é o triptofano. E ele sim vai produzir essa serotonina, já que o corpo não é tão capaz assim de produzir a serotonina naturalmente. Onde é que a gente capta esse triptofano, A gente então? tem alguns alimentos lácteos, né? Vindos do leite, iogurte, queijos, principalmente os brancos, né? Que são Queijo branco, né? também da banana. E o chocolate amargo, né? Acima de 70%, preferencialmente. Primeiramente, a gente precisa trabalhar muito com a atenção plena. Uhum. Comer com os 5 sentidos. A gente traz para o consultório um alimento, né? A gente pode estar fazendo um alimento que o paciente possa ter ali, pegar, né? Cheirar o alimento, comer aquele alimento, sentindo realmente o sabor, né? Experienciando aquele alimento, ao ponto de conectar-se melhor. E perceber que ele não precisa comer com tanta pressa, né? E sim observar, respirar, sentir aquele prazer com aquele alimento, porque a gente quer tanto comer o alimento, quando vai comer, come tão rápido que nem sentiu o prazer daquele alimento. Direito. É né? tão interessante, tem alimentos que eu observo que eu acho mais cheiroso do que gostoso. O paciente também almoça em buffet, a gente orienta que ele primeiro passe por todo o buffet, observe o que está sendo servido e escolha somente o alimento que ele precisa naquele momento para comer. Para que ele não encha seu prato e se obrigue a comer, porque sua mãe dizia que não pode deixar nada no prato. Então, são técnicas que a gente usa através da conscientização, né? E a gente conversa muito isso, trabalha todas as crenças relacionadas à alimentação, de onde vem aquela compulsão, aquela restrição referente ao alimento. E aos poucos nós vamos trabalhando esse paciente até ele ter essa melhor conexão com o seu corpo. Perfeito. Ou seja, tem muito a ver então com a história de vida. Total. A forma como, ou seja, tem coisas que vêm da infância. Total. Isso. Né? Como você não pode comer doces quando escuta na infância, ou então você não pode deixar nada no prato, ou então coma tudinho para ficar forte. São ditas na infância que a pessoa internaliza, leva para a vida adulta e tem total interferência no comer, né? Que a gente chama de comportamento alimentar. Sim. E juntando isso, a cultura da dieta, né? Sim, que juntando essa cultura da dieta com as mídias sociais, aí isso que causa também Gera muita ansiedade. Gera muita ansiedade. E vem aquela questão de, eu tô ansioso, vou comer. Né? Tô cansado. Quem nunca chegou em casa muito cansado, hoje eu mereço comer esse alimento. Às vezes a gente merece porque tá triste, às vezes merece porque tá feliz. Uma coisa que a gente observa muito é que tem gente, eu acabei de comer, mas parece que tá faltando algo, né? Aí tá faltando alguma coisa, e a pessoa não sabe o que é, e vai atrás de outro alimento em vez de se hidratar. É verdade. Falta de hidratação. É verdade. Eu tenho deficiência de ferro. Eu sei que eu tenho que comer alguns alimentos que são ricos em ferro. Mas, digamos que eu não gosto muito, eu não gosto de comer fígado, por exemplo. Como é que isso é trabalhado? No caso de, eu preciso de ferro, eu não gosto de comer, por exemplo, uma carne vermelha, que é uma fonte riquíssima, né? Vamos trabalhar com os vegetais. Feijão, rico em ferro. Esse ferro do feijão, ele não é tão absorvível quanto uma fonte de origem animal, né? Como da carne. Mas a gente usa estratégias de quê? Acrescentar a vitamina C junto a esse alimento, para essa vitamina C ativar o ferro que vai estar nesse feijão. E assim a gente faz com outros vegetais
e podem ali ter um ferro, né? Ter uma quantidade boa de ferro. Entendi. Então, assim, tem uma questão do que o organismo precisa e tem a questão do que a pessoa está buscando por prazer. A questão é como conseguir aliar uma coisa com a outra. Sim. E também perceber no paciente o porquê da restrição. Se você não come o fígado, por quê? Né? E aí também nós podemos trabalhar na clínica, que aí tem pacientes que têm muitas restrições. Nós podemos trabalhar na clínica tamanhas restrições trazendo o alimento para a clínica. Tá bom, pois traga aquele alimento que você realmente não come, como você trouxe o fígado. Traga o fígado, ou se você não puder trazer, eu trago o fígado e nós vamos comer juntas. Né? E daí nós vamos avaliar qual o sentimento que aparece, qual é a crença que aparece, até trabalharmos isso. Sim. E perceber tudo, até que ponto você chega. O paciente não é obrigado a comer, não, se ele não quiser, né? Exatamente. Nós vamos perceber até que ponto essa restrição atinge sua vida. Tá. É interessante isso, porque o nojo, ele está relacionado à ansiedade. Sim. Então, muitas vezes tem algumas histórias de vida aí que estão relacionadas a esse nojo que foi estabelecido, né, com relação a algo. Então, a gente está falando aqui de alimento, mas ele pode ser em relação a muitas coisas na vida, né? E os transtornos alimentares, eles entram em vários aspectos, né? Então, a gente precisa avaliar se você tem algum transtorno alimentar que está interferindo muito na sua vida, para que também seja trabalhado com outros profissionais da área, né? Como a nutricionista, um psiquiatra, um terapeuta. Fonoaudiólogo também, a questão da mastigação. Exato. Então, assim, a gente também precisa de uma equipe multidisciplinar. Perfeito, perfeito, gente. Vocês querem falar alguma coisa agora para dar um fechamento? Para quem está em casa aí assistindo e que tem ali alguma dúvida mais específica, inclusive, né, sobre como vocês atuam aqui na clínica? Sim. Pronto, quero só concluir essa questão de comer com atenção, né? Prestar atenção mais no alimento, evitar comer na frente de telas. É uma coisa assim muito recorrente, né? Hoje em dia todo mundo está comendo acompanhado do celular. É verdade. Então é prestar atenção mais no alimento, sentir a textura, né? Comer com calma. E o que eu gostaria de trazer, além do que a Vanessa falou, é que se você está passando por algum momento nesse sentido, se você tem alguma desconexão com o seu corpo ou algum problema alimentar, que nos procure, né? A Vivere, ela tem uma equipe que lhe apoia e que pode lhe ajudar nessa jornada. Não sofra sozinho, estamos aqui para lhe acolher. Que conversa necessária, muito obrigada. Com certeza a gente tem muita coisa ainda para conversar sobre isso, mas para você que está aí em casa e que ficou ainda com muitas curiosidades ou tem necessidades pessoais, conta com a equipe aqui na Vivere, conta com a Vanessa, conta com a Liana. Imagina aí, você ter uma nutricionista aliada aí com uma psicóloga para te atender de forma bem completa. Essa foi a nossa Conversa Viva de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho e nos segue nas redes sociais.